Olá, a paz do Senhor. Eu sou o teu irmão, pastor Aristóteles, e nós estaremos hoje, mais uma vez, nos deliciando com as lições da palavra do Senhor. Então, hoje, dia 7 de abril, domingo, nós estamos iniciando a nossa primeira aula do trimestre, do segundo trimestre, que tem como tema, como você pode ver aqui, a carreira que nos está proposta. Eu só em ler um tema como esse, a carreira que nos está proposta, já deixa a gente assim um pouco animado, porque essa é a carreira que nós temos seguido, maravilhosa, gloriosa, com Cristo, junto ao Criador de todas as coisas. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, vivíamos como pessoas que sonham, mas não sabem realmente que estão acordadas. E de repente, o Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos andar nessa carreira, nesse caminho que nos está proposto. E hoje nós temos o início da primeira lição. A primeira lição de hoje, então, do trimestre, é o início da caminhada. Estamos aqui. O início da caminhada. Bom, acho que não podia ser outro o tema, né? É o início, hoje estamos começando. O início da caminhada. Eu quero dizer o seguinte, talvez você não seja do centro evangelístico, aqui em Caraí, mas se você mora aqui nas redondezas, perto, e decidir nos fazer uma visita e não tem a revista da CPAD que nós utilizamos, então será bem-vindo se você vier aqui. Você vai receber de graça uma revista dessa. Se você depois pode participar, são várias turmas de adulto, de crianças. Esse aqui é revista de adultos, tá? Tem de jovens, tem todas as revistas necessárias para cada fase. Então, essa daqui é maravilhosa, adultos, segundo trimestre de 2024. Se você quiser, venha, será bem-vindo. Você vai ter até um cafezinho especial para você, numa sala chamada Sala VIP, Very Important Person, pessoa muito especial, é para você, venha. E se também quiser, achar por bem, esse aqui é um vídeo que estamos fazendo, se você depois quiser colocar para outras pessoas esse vídeo, compartilhando, será bem-vindo, tá bom? Então, essa aula de hoje, o início da caminhada, nós temos o texto áureo, sempre assim, texto áureo, depois verdade prática, e depois vamos ler a leitura bíblica em classe. Veja bem, quando a leitura é muito grande, você está em casa. Vamos apenas colocar alguns versículos, sempre que acontecer uma leitura muito grande, como já aconteceu, e você lê. Tá? Nós não precisamos ler aqui. Hoje vai dar para ler. Mas maior do que isso aqui, a gente vai apenas dizer qual é a leitura bíblica em classe, é essa assim, assim. Você vai lá, desliga, né? Isso aqui é um vídeo, está sendo gravado, pega, lê e continuamos. Tá bom? Isso aqui é ótimo. Veja bem, o meu povo
se desviou porque lhe faltou conhecimento. A palavra de Deus é como luz para nossos pés, sabe? É como uma bússola para o viajante, no meio do mar, no deserto, é uma bússola, é algo maravilhoso. Então, nós estaremos sempre com a palavra de Deus sendo lida, não coisas nossas, opiniões, mas estamos estudando a palavra daquele que criou os céus e a terra, que usou pessoas inspiradas por ele para que fossem escrevendo os livros do Antigo e do Novo Testamento. É bom a gente conhecer isso. Eu até já comentei aqui que eu comprei a minha Bíblia, a católica, quando eu comprei, eu tinha acho que 10 anos de idade, acho que era isso. E fiquei muito chateado quando lendo, eu descobri que tinha um tal de Novo Testamento. Agora você vê, rapaz. Tinha um tal de Novo Testamento, e agora? Quem foi que fez esse negócio? As pessoas estão inventando tudo. Agora inventaram esse tal de Novo Testamento. A palavra de Deus não pode ser mudada. É uma só, a Bíblia é uma coisa só. Que palavra de Deus é essa que tem novo, coisa nova? Não tem. Quer dizer, eu não estava sabendo de nada, né? Mas eu fiquei muito aborrecido. Então, você estudar a Escola Bíblica Dominical vai te ajudar, tá? Principalmente você que está iniciando nesse caminho maravilhoso que nos está proposto. É maravilhoso para que você possa aprender. E como nós estamos agora no primeiro trimestre, né, o segundo trimestre do ano, primeira lição da revista, vamos apenas colocar o Novo Testamento, apenas com umas condiçõezinhas interessantes. Nós temos 4 sinóticos do Evangelho, e são coisas que um fala, outro fala também, com uma certa, talvez, visão do que aconteceu. E o primeiro livro que nós temos no Novo Testamento, ele fala, é o de Mateus. Mateus, ele tem uma linguagem que se dirige ao povo que criou a Bíblia, ao judeu. A quem foi entregue a Bíblia, melhor. Aí depois nós temos Marcos, né? Temos Mateus, depois Marcos. Marcos o nome, na verdade, é João Marcos, ele era sobrinho de João Batista. Ele, romano, ele fala com a linguagem direcionada ao povo judeu que era romano. Depois temos Lucas, médico grego, ele fala aos gregos. E depois temos João. Eu te aconselho a começar a ler por João. Geralmente a pessoa vai querer ler de Gênesis. A primeira, eu gosto de começar a ler logo do princípio, não vai entender nada, tá? Começa no Novo Testamento, começa por João. Por quê? João, ele fala à igreja. Então, um fala para o judeu, outro fala para o romano, outro fala para o grego, mas João fala para a igreja. A linguagem dele é maravilhosa. Para quem nunca leu, leia João primeiro. Depois você passa para Mateus, né, e começa a ler tudo de novo. Né? Mateus, vai pegar Marcos, Lucas, depois João de novo, mas lê João primeiro. Então, o texto áureo está em João, que fala quem? A igreja, ok? O texto áureo está em João, pega lá a tua Bíblia lá, aliás, se você tem a revista, não precisa da Bíblia agora, né? Mas está em João, capítulo 3, versículo 3. Texto áureo, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
preste atenção nessa parte, não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, na verdade, está aqui. Já estava naquele tempo, no meio deles. Mas eles não conseguiam ver. O reino de Deus já estava desde Gênesis. Antigo Testamento, o reino de Deus. Mas eles não conseguiam ver. E ninguém que não seja nascido do Espírito consegue ver esse reino. A verdade prática é a aplicação do texto áureo. Diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Não estamos falando aqui sobre batismo no Espírito Santo. Estamos falando aqui de uma vida transformada. Inclusive, o batismo com o Espírito Santo foi a última aula, as duas últimas aulas da revista passada. Falava sobre o Espírito Santo atuando, ser cheio do poder. Mas aqui estamos vendo uma pessoa que foi transformada. A lição bíblica em classe, teremos aqui 8 versículos. Eu creio que mais do que isso eu não conseguirei ler, porque vai demorar muito, tá? Aí atrasar um pouco, você pega a Bíblia e lê. Está também em João 3, o mesmo capítulo anterior, só que era 3, verso 3. Agora é 3, verso 1 a 8. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem, era um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Interessante, ele fala, olhando, vendo como falas, tu és mestre. E tu és vindo de Deus. E ele diz por que ele chega a essa conclusão. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então os sinais evidenciam a glória de Deus. Verso 3, Jesus responde, é a verdade prática, né? Texto áureo e a verdade prática depois. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, vamos começar aqui por esse último versículo. Ele fala o vento. Ele usa a imagem, né, a simbologia de vento. No grego, é uma palavra que talvez você conheça, né? Pneu. Pneu do carro. Pneu da bicicleta. Então, a palavra pneuma
é ar. E nós usamos aqui pneu. Na verdade, estamos falando do ar que existe dentro daquele negocinho ali que bota no carro, que sai rodando. Nós estamos nos referindo ao ar, ao pneu, pneuma. E essa palavra é a mesma raiz da palavra que se escreve espírito. É a mesma raiz da palavra. Sendo que é tipo uma brisa, é ar em movimento. Então, se fosse colocado no grego, o Antigo Testamento, quando se fala assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, dá a entender em um vento batendo sobre a face das águas, gerando vida. Então, vamos ver aqui, nesta lição, que esse mesmo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele é o que transforma, é que dá vida. Não podeis nascer de novo, se não nasceres da água e do Espírito. A água, que é a palavra de Deus, que vai transformando, que vai transbordando, gerando vida, e de repente o Espírito Santo, quando ele achar por bem, ele transforma a vida daquele que está bebendo dessa palavra maravilhosa, que é a própria palavra de Deus, que nós precisamos tanto. A introdução diz assim: nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agradecidos com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. É glorioso. Eles até para orar, eles não sabiam orar. Eles perguntaram, Lucas, no capítulo 11, versículo 1, eles perguntam a Jesus, Senhor, e vendo ele orando, ué, é que faz diferente. O que eles sabiam fazer era abrir a boca e recitar textos enormes. A criança, aos 12 anos, já tinha que saber os 5 primeiros livros, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Você já imaginou isso? Já imaginou isso? De cor. Então, o que eles sabiam fazer era recitar. Mas Jesus, ele falava diferente. Pai. Ele orava, ele falava, ele estava conversando com Deus, com o Pai. Aí ele chega uma hora, não aguenta, não dá mais não. Senhor, essa parte nós queremos aprender também, ensina-nos a orar. Eles não sabiam fazer isso. Hoje, transformados, nós oramos, conversamos com Deus. A oração é uma conversa, não é uma reza, em que eu falo coisas como eles faziam, decoradas. Eu vou chegar e... mas o Pai Nosso, ele ensinou a gente. Quando ele fez, foi uma oração. Quando fordes orar, orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. Quando você repete, passou a ser uma reza, uma coisa que você decorou. Deus não quer que você decore nada. Deus quer que você coloque aquilo que está no teu coração. Coloque diante dele. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Então, para que eu possa me humilhar, eu não vou me humilhar com coisas que eu decorei, eu vou derramar o meu coração. Isso é uma oração, é uma conversa com Deus. Isso é para nós, transformados, que podemos, a nós ele deu o poder, não é o direito não, gente. É engraçado, lê lá. Deu o direito de ser, não, o poder.
Ele nos coloca iguais a Ele, o poder de sermos filhos de Deus. Estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam, como nós podemos caminhar nessa carreira que nos está proposta. Jesus falou, olha, o vento sopra para onde quer, você não sabe, assim é aquele que é nascido pelo Espírito. Você já viu, quando você está com uma dúvida de alguma coisa que você leu na Bíblia e não consegue entender? Aí você vai orar, se ajoelha e ora, e começa aquilo na cabeça, aquela dúvida, e você vai orar, e no meio da oração você fala assim, mas Senhor, eu sei, Senhor, nós sabemos, ou eu sei, que isso assim, é isso assim, assim, aquilo que você tinha dúvida, você acabou de falar, nós sabemos que é assim, assim, assado. Mas pensa bem, você quando se ajoelhou, você não sabia. Você não sabia. Você começou a orar e veio aquilo e você está pensando que é você que está pensando. Uma vez, Deus estava me mostrando coisas maravilhosas, gloriosas. Eu estava no ônibus, era de madrugada, só estava só o motorista, o trocador e outro passageiro. O Senhor me mostrando tantas coisas assim. Parecia um jornal na minha frente, um filme na minha frente. Eram tipo 5 horas da manhã. E de repente eu pensei assim, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Como é que eu não tinha pensado nisso antes? O quê? Pensado em quê? E o Senhor falou comigo, é você que está pensando? Então continua. Eu passei anos, sempre que eu lembrava disso, eu me debulhava em lágrimas e dizia, Senhor, me perdoa. Jamais farei isso novamente. Saiba reconhecer quando Deus fala contigo, e é através da oração que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Coloque-se num propósito de orar. Entra para o teu quarto. Você já está no carro? Vai orando. Aprenda a falar com Deus, porque a oração é você fala e Ele fala também. Isso é só para os que são nascidos do Espírito. A primeira parte diz assim, compreendendo, nessa caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Bom, nós temos dois caminhos. Um é o caminho natural. É o caminho em que a criança aprende a olhar o que está em volta, as coisas que ela pode tocar, ela vai aprendendo a caminhar por vista, pelo que ela vê. Cresce assim, e fica madura, envelhece com essa visão. Mas existe a segunda visão, a segunda parte, que é não a visão da vida humana, mas da vida espiritual, a vida com Cristo, em que você começa a ver que existe algo que te rodeia, diferente. Eu não estou falando daquele negócio de filme de terror, quem sabe que você gosta de ver, para de ver essas coisas, porque isso aí são demônios, tá? Filme de terror. Aí você começa a sentir, passando uma coisa perto de você está sentindo mesmo. Mas quando você está, às vezes um crente gosta de ver filme de terror, para de ver filme de terror. Você está dando só trabalho para o Espírito Santo ficar te limpando depois. Agora, a vida com Cristo, Ele falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no vosso meio. Pronto.
Isso aí é para obrigar você a buscar mais um. A andar em comunidade, em igreja. Porque ele fala, ó, a minha igreja, a minha casa, será chamada casa de oração. E ali, na minha casa, o meu povo será abençoado. Olha, tem pessoas desigrejadas que acham, não, Deus está na minha casa, então não preciso ir na igreja não. Vou numa igreja, vou na outra e tal, não vou para igreja nenhuma. Está dando uma desculpa para não servir ao Senhor. Cuidado, Jesus Cristo está voltando. Não aconteça aquilo que ele disse, não vos conheço. Porque é na igreja que você vai ver a glória de Deus se manifestando. Ou você já viu a glória de Deus se manifestando na tua casa? Você, desigrejado, venha para a igreja, retorne, volte ao primeiro amor. Volte. Jesus Cristo, o teu Senhor, que continua sendo teu Senhor, está voltando. Volte. Participe. Participe da ceia. Participe da comunhão com os santos. Porque esse dia está chegando. Então, a vida humana, essa parte que eu vou ler aqui, é a vida com Cristo. Pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Ah, não, Deus sabe que eu sou dele. Romanos 10, é lá depois, versículo 9, em diante, ele fala assim, confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e serás salvo. Mas eu estou falando que ele sabe, confessa com a tua boca, Senhor, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Porque com o coração se crê para a justiça, para que a justiça de Deus se cumpra na minha vida, na tua vida. Com o coração eu creio, a minha fé diz isso. Mas com a boca se faz confissão para a salvação. Se disseres a este monte, sai daqui e joga-te no mar, assim acontecerá, disse o Senhor. Se disseres, falares, existe uma nuvem de testemunha, angelicais, pessoas que estão ao teu redor, que estão querendo ouvir, porque não podem ouvir o teu pensamento. Só Deus pode ouvir o teu pensamento. Quero ouvir você falar, Jesus Cristo é o meu Senhor. Aí você vai convidar Jesus a entrar na tua vida. E você vai caminhar com ele e ele contigo. Amós, o apóstolo, o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz o quê? Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você só faz o que você quer, ele está contigo, tenha certeza. Estarei convosco em todos os dias. Ele diz, ele não pode mentir. Mas você está com ele? Você está com ele? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Pensa nisso. E volta para a igreja. Nós estamos te esperando de braços abertos. Outro temazinho que fala aqui é os 3 companheiros da nossa caminhada. Deus passa a ser o nosso Pai quando você nasceu de novo, porque por Jesus Cristo Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, vemos aqui em Efésios 1, 3 a 6, que fala exatamente isso, que nós somos filhos de Deus. E lá, Efésios 1, 3 a 6.
Você vai ver ali o Senhor falando sobre a transformação que houve em nossa vida por Jesus Cristo. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele, por Deus, a quem nós chamamos Abba, ou seja, Pai. Gente, vamos voltar lá para o judeu, porque aqui nesse momento, estamos aqui no ano 52, né, da era depois de Cristo. Eles só conheciam o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo construído, né, Mateus, Lucas, João, estava sendo construído. Então, quando até hoje eles vão falar aquele mandamento que diz: não pronunciareis o seu santo nome em vão. Terceiro mandamento. Eles têm isso tão a sério que quando eles vão escrever a palavra a Deus, o sacerdote, ele limpa a roupa para escrever com todas as letras, ele limpa, ele lava, toma banho, bota uma túnica nova e não pode errar. Quando ele escreve, normalmente, hoje, como hoje, escreve a palavra Deus, ele não bota D-E-U-S. Ele bota D, apóstrofe, U-S. Ele não escreve em Deus. Para você ver a seriedade com que eles levam isso a sério. Então, quando Jesus falou: o Deus é o meu Pai, eu sou o filho dele, a coisa ficou feia. E agora ele está ensinando: olha, ele também é vosso Pai. Eu estou dando a vocês o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem filhos de Deus. Poder. Igualzinho a ele, ao mesmo nível dele. Então, ele fala que Deus é Pai. E já começa no Pai Nosso. Quando fordes orar, orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. Foi uma nova forma de enxergar a si mesmo em relação a Deus. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Isso foi uma revolução no pensamento deles. Diz assim: temos um relacionamento de pai e filho. Eu sou o filho, ele é o pai. Você é o filho, ele é o pai. É um relacionamento de pai e filho. Além do pai, temos também o seu filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. Aquilo que está lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: tu és o meu Deus. Ali não fala: tu és meu Pai. Mas ali mostra uma batalha imensa sendo realizada. E essa batalha, ela é vencida através de Cristo, que pôde tirar o selo do livro da vida e abrir o livro da vida, que estava lacrado, porque precisava o sacrifício perfeito que ele ofereceu. Assim, ele tomou as chaves do poder das mãos de Satanás, para que ele não pudesse fazer mais nada, e nos deu esse poder. Ele falou: eis que eu vos dou a chave do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Esse é o grande poder contra as trevas que o Senhor nos deu.
que o Senhor te deu. Temos também o terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo. Então nós temos o Pai, o Filho que entra agora nos dando graça para que nós pudéssemos entrar com intrepidez. Gente, não é assim não. É entrar diante do rei, morre. Teve quem colocou a mão na arca e morreu na hora. Só encostou. Teve quem ofereceu sacrifícios que Deus não pediu e morreu. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote, do sumo sacerdote. Ofereceram sacrifícios errados que Deus não pediu. Pô, a coisa é muito séria. Não se entra na presença do Deus sem ser convidado. Jesus, Ele te deu, Ele me deu graça para que eu possa entrar com intrepidez diante do Santo dos Santos. Porque o véu rachou de cima e embaixo. O véu era algo de mais de 13 metros de altura, que tinha uma largura, eram 7 cortinas entrelaçadas, que tinha mais ou menos uma espessura de um punho fechado, 4 polegadas. Assim. Imagina, se eu não consigo rasgar um livro um pouquinho grande, imagina um véu, algo feito com cortinas, rachou de cima e embaixo, tirando o impedimento que havia entre nós e o nosso Deus. Que gloriosa maravilha que o Senhor nos dá. Então temos o Pai, temos o Filho e agora o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver te ensinando e você estiver lendo a palavra do Senhor, reconheça que aquilo que está vindo ao teu espírito, você não tem capacidade para saber aquilo. Reconheça, Deus está falando contigo através do Espírito Santo neste momento. Aí você começa a crescer. Você começa a crescer. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. E o Espírito Santo me convence do pecado, quando estou errado, quando estou fazendo coisas que não devia fazer, da justiça de Deus na minha vida, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, eu não tenho mais que ter medo dele. Eu sou um vencedor, porque as portas do inferno não podem ficar de pé, não podem prevalecer diante da glória de Deus em Jesus Cristo. O novo tópico diz o seguinte: o novo nascimento. Novo nascimento, por que precisamos do novo nascimento? Diz assim, o termo é homem, que ele fala assim lá no início, né? Qual é a passagem aqui? E havia, João 3, 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse termo homem, ele está se referindo a uma só pessoa. Então, o termo homem se destaca nesse versículo. Esse substantivo masculino do grego antropos, que significa homem, tem um gênero do texto que mostra que este homem é uma classe da criatura. Então, antropos, homem. Agora, esse homem tem um uso genérico no texto, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos. Então, quando ele fala um homem, dentre aqueles que foram criados, gênero humano. Podia ser um homem, podia ser uma mulher, é o gênero humano.
Como homem, Jesus, vou ler como está aqui, como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, no caso aqui, Nicodemos. Porque todos pecaram, está em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Então, Jesus, havia uma necessidade de que um sacrifício fosse oferecido. Eles aprenderam durante séculos que era um cordeiro, era um passarinho, era um boi, era oferecido, eles eram treinados a entender que sem sangue não haveria remissão de pecado. Mas, em Hebreus, no livro aos Hebreus, diz que é impossível, o livro de Hebreus, Novo Testamento, é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado de alguém. Era apenas uma figura daquilo que devia haver, que seria o sangue do sacrifício perfeito. Quando João Batista diz, eis, esse aí é o Cordeiro, aquele Cordeiro, o Cordeiro de Deus, esse que tira os pecados do mundo. Não é o pecado de vocês, é o pecado do mundo. Então, isso é em Romanos 3, 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, no seu interior, ou seja, nascer de novo. É regenerar. Regenerar, lembra, tem a ideia de uma carne podre que você regenerou, deu vida a ela. Algo que estava fedendo, que estava ruim e que, de alguma forma, veio novamente a ter vida. É assim que a gente estava, cheio de pecados, e nós nos colocamos diante de Deus, nos levados pelo Espírito, porque ninguém diz Senhor, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Você já foi levado pelo Espírito até esse momento. E ali agora, Ele transforma a tua vida, a minha vida, em algo que seja glorioso, em que Ele possa habitar. Porque o Espírito Santo não pode habitar numa casa fedendo, numa casa cheia de sujeiras, teia de aranha. Ele trabalha em você, Ele trabalha em mim para dar vida. E essa vida que Ele diz é uma vida com abundância, diferente. A religião não faz nascer de novo. Então, é mais um tema aqui. A religião não faz nascer de novo. Eu acabei de dizer para você que eu comprei minha Bíblia com 9 anos, 10. Tem que ver lá quanto foi. Acho que 10 anos, não sei. Aí eu descubro que tem o Novo Testamento. Eu rezava 1, 2, até 3 dezenas de terços por dia, para que meu pai e minha mãe não se separassem. E quanto mais eu rezava, mais eles se separaram. Então, religião não transforma ninguém. É a palavra de Deus. É Deus transformando. É Deus fazendo coisas maravilhosas dentro de nós. Então, a religião não faz alguém ser uma nova criatura. Nicodemos, ele era um religioso, mas estava sentindo que precisava de algo mais.
O novo nascimento e seu processo, essa expressão de novo, que significa nascer de novo, que significa do céu, nascer do céu. Ele pergunta, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Nascer, como é que é isso? Não estou entendendo nada. Não, nascer de novo, nascer do céu. Porque houve um desligar entre nós e os céus. Deus não quer um monte de profeta falando com vocês, povo meu. É como se estivesse falando assim para o judeu. Ele quer falar com vocês. Então, esse processo diz aqui o seguinte, ora, nosso Senhor cumpriu a lei, houve um processo. Na hora que ele foi ser batizado por João Batista disse, Senhor, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim. João, há necessidade que a lei seja cumprida. Então ele cumpre a lei em todos os sentidos. De modo que, ao falar da velha ordem, da velha aliança, a representação da água era assegurada, mas, por intermédio da nova ordem, Novo Testamento, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. É algo diferente. Não era aquela água que nos rituais, pensa, se matando, sangue correndo e moscas aparecendo, tinham que ser lavados o tempo todo. Os altares eram lavados e eram feitos sacrifícios, lavava-se, não encher de mosca. Esse era o lavar da água. E essa lavagem da água para tirar essas impurezas simbolizava isso dentro de nós. Jesus falou, aquele que crê em mim, rios de água, não é água só, rios de água viva fluirão do seu ventre. É algo diferente. Ele vem apresentar algo totalmente novo. Então, como o Espírito, nosso Senhor, faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, que eu já falei sobre isso aqui. Ele fala, o vento sopra aonde quer, vem de onde quer, vai para onde quer, você não vê, mas você sabe que ele está ali. O Espírito Santo, pneuma de Deus, ele, quando toca na vida de alguém, ele regenera e gera vida. E terceiro ponto aqui, já estamos encerrando, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. A Escritura é um processo gradual da vida da igreja, é uma coisa, é gradual, você vai aprendendo, ela sendo formada. No início, ele não era visto pela igreja como um livro. A Escritura não era como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga lei e a nova aliança. Nós tínhamos vários rolos, que era lá a parte do Antigo Testamento, mas não tinha nada do Novo Testamento. E o Novo Testamento agora está sendo formado. Ele está sendo construído ainda aqui, através da vida dos apóstolos. O tema principal do Novo Testamento, da Nova Aliança, é a pessoa de Jesus Cristo. Você vai ver Jesus Cristo sendo anunciado, só que o reino de Deus não era enxergado. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ele fala que a mulher ia ter dores ao ter filho, mas esse filho, quando nascesse, ia pisar a cabeça de Satanás. Satanás ia morder o calcanhar dele. Na carne, ele sofre muito. Ele sofre muito. Mas ele pisou a cabeça da serpente. Já ali, Jesus Cristo era anunciado. E os apóstolos
os profetas inquiriam, perguntavam acerca de quem eles estavam falando. Eles queriam saber. Isso foi revelado a nós no Novo Testamento. Então, a conclusão que nós temos da aula de hoje diz o seguinte: nós temos a importância, então, imensa do Novo Testamento, que você vai aprendendo enquanto você vive, porque Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, no sentido em que você aprende enquanto você se movimenta, enquanto você caminha. Isso é poder, power, dínamos de Deus. Você não aprende o Evangelho sentado na cadeira, olhando o testemunho das pessoas. Você vai ter os teus testemunhos, as tuas experiências com Deus, que não serão as minhas não serão as tuas, mas serviram para que eu crescesse, para que você crescesse. Então, Evangelho é poder de Deus. E eles foram escrevendo o Evangelho enquanto andavam, enquanto caminhavam. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que trata da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Então, temos aqui o início da nossa caminhada. Ok? Essa é a lição de hoje. Espero que você tenha gostado, que você novamente veja, pegue, se você não tem, vem aqui na igreja, tá? Aqui em São Francisco, tem entrada do túnel para São Francisco? Pois é, só que é o lado de Caraí. A entrada do túnel, logo ali, aquela igreja que quando você passa, você vê ela imensa assim, entrando no túnel, lado esquerdo, ali é o centro evangelístico, nós estaremos aqui te aguardando com braços abertos, ok? E se você não tem a tua revista, nós te daremos uma revista gratuitamente, tá? Redundância, né? Daremos, nós te entregaremos a tua revista. Se você quiser fazer parte de uma escola bíblica dominical, melhor ainda, ficaremos felizes com a tua presença. E se você quiser achar por bem, compartilhe essa aula, compartilha, para que outros possam aprender. Está no ar, né? Está gravada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Ele tem misericórdia de ti em todos os momentos, te auxilie e te dê graça para a vitória. Amém? Glória a Deus.